Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Canção Nova, muitas turmas daqueles que estão ou estavam na formação inicial acabaram assumindo um nome que marcaram suas experiências com o Senhor, com o carisma Canção Nova. Então, quando a pessoa entra aqui na comunidade e vive essa experiência, algumas tiveram, assim, essa experiência marcante e colocaram, né? Turma, eu escutei domingo passado, Turma das Nações. Então, algum pessoal aí, talvez até esteja aqui, alguns dessa turma, mas que já experimentaram, que alguns já foram saindo já para outros países, depois alguns também foram indo. Turma, eu acho que tem essa também, Turma da Restauração. A minha foi quando a Canção Nova fez 30 anos, então ficou Turma dos 30. Eu perguntei para o diácono se a dele tinha algum nome. Ele falou que na época não tinha assim, mas se tivesse seria Turma dos Fins dos Tempos. O padre Jonas saía pregando no Brasil, falando do fim dos tempos. E depois chegava lá também, a turma deles falava. E outros nomes. Na primeira leitura nós vemos o povo de Deus recebendo também uma inscrição, nome. Olha como termina Jeremias dizendo: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Valha-me Deus. E está dizendo isso porque ele foi falando aqui na primeira leitura. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia que saíram do Egito até hoje, mandei os profetas, mandei os meus servos. Será que nós receberíamos essa etiqueta também?
Eis, Deus me livre, meu Deus. Eis o Padre Alex que não escutou a voz do Senhor. Estava lá a palavra de Deus. Estava lá ele falando da palavra de Deus. Até li esses dias aquele documento, no documento Verbum Domini, do Papa Bento XVI, sobre a palavra de Deus. E tem uma frase de Santo Agostinho lá dizendo justamente da homilia, que não faz bem, né, quem prega exteriormente a palavra de Deus, mas não a escuta primeiro interiormente no seu coração. Mais ou menos com essas palavras. Então, eis o povo que não escutou a voz do Senhor. E a gente tem que se perguntar, né? Isso se encaixa em mim? Isso se encaixa em você? Pois no Evangelho, nós vemos esse demônio mudo que Jesus expulsa, que é um símbolo. O Senhor faz a cura, faz a libertação, mas também é mais do que só a libertação, é também um símbolo da ausência da palavra de Deus. E que agora nosso Senhor, a palavra encarnada chega e de fato expulsa o demônio e expulsa das nossas vidas essa prática de viver não conduzido pela palavra de Deus. Então, escutar para saber falar, para poder viver. E aqui a gente pode falar dessa relação passiva que nós devemos ter. É passiva, mas ela é muito ativa, ela é operante, mas é passiva em receber a palavra de Deus e se deixar moldar por ela. Escutar e deixar que essa palavra produza um efeito, realize em nós a mudança, nos molde, nos modele, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus quer. E não encontrar essa rebeldia no nosso coração. Ao contrário, diz Jeremias, obstinaram-se no erro, procedendo assim pior do que seus pais, seguindo as más inclinações, né, do coração. Deixar ser moldado. É mais ou menos como acontece assim na criação, como nós ouvimos no livro do Gênesis. Deus diz, olha como é que a palavra é performativa, né? A palavra molda. Deus diz, faça-se a luz, e a luz se faz. Deus diz, cresçam os arbustos, as árvores, e isso se faz. Deus diz, fervilhem a água de animais, de peixes, e isso se faz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e isso se faz. Quando Jesus diz, por exemplo, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, isso se faz? Isso se faz na nossa vida? Queira Deus que isso se faça, que isso realize-se em nosso coração. Perdoai 70 vezes 7, escutamos esses dias. Isso se faz realidade na nossa vida, na minha vida. Amai-vos uns aos outros, entrai pela porta estreita. Essa palavra se faz carne na nossa vida. Há pelo menos um esforço para que isso aconteça, para que isso se realize. Porque também o nosso desejo, o nosso esforço é a brecha que nós damos, uma brecha positiva, para a graça de Deus atuar. Como às vezes uma brechinha no telhado, na janela, faz a luz entrar, deixa a luz de Deus entrar. O esforço é essa brecha que nós damos, né? Bem, mas já tentando assim, ver como é que a gente pode ir fazendo assim, poderia se aplicar também a nós o que está no Evangelho de hoje, quando Jesus diz assim, quando chega um homem mais forte do que ele, falando, né, que falaram que Jesus expulsava por Beelzebul, e Nosso Senhor é o homem mais forte, que amarra o outro homem, domina e vence.
Mas a palavra de Deus poderia realizar esse efeito em nós. Quando chega um homem mais forte do que ele, vou pegar mais atrás, né? Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Bem que a palavra de Deus poderia realizar isso nas nossas vidas. Nós sermos vencidos pela palavra de Deus, que é mais forte do que nós. Rendidos pela palavra de Deus, para que ela mude a nossa vida, nos deixar render por ela. Essa passividade diante da palavra de Deus, não resistir, não... Jesus diz isso para São Paulo: não podeis recalcitrar contra o aguilhão, não resistir. O aguilhão é aquele ferro que vai, né, no boi. Não adianta o boi ficar lutando contra ali. O ferro dá uma pontada nele, ele tem que andar. Não dá para a gente ficar resistindo à palavra de Deus. Deus está falando, está mostrando, e a gente fica resistindo. Sente lá no interior as inspirações de Deus, mas insiste na nossa rebeldia. Então, a nossa oração, o nosso esforço, a igreja dá esse tempo privilegiado da quaresma para a gente, aquilo que a gente já faz durante o ano, intensificar agora, para tentar diminuir as resistências, mortificando o corpo, no amor, na caridade, na esmola, na misericórdia, para deixar Deus moldar. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fura, Senhor, essa pedra dura, pelo amor de Deus. E com isso eu lembrava aqui daquela canção, que é também, né, uma poesia, que diz assim: ah, como é bom sentir a doce paz e o amor que suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz, Jesus. Chama-se essa música Prisioneiro do Amor. Realmente que esse homem forte venha arrombar a nossa casa e nos dominar com o nosso consentimento. Eis-me aqui, Senhor. Vive numa prisão de amor aquele que se deixa vencer pela palavra, e este não sabe, não pode e não quer ir embora dessa prisão. Aquele que é dócil à palavra de Deus não sabe, não pode e não quer ir embora dessa prisão. Quer ser esse prisioneiro do amor do Senhor, que molda a sua vida, escuta a sua palavra e quer mudar. Como diz o salmista, assim como os escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, as escravas estão com os olhos fitos na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, para perceber o mínimo movimento de Deus e ir atrás, e querer corresponder. Eu sei, meus irmãos, que isso é uma luta contínua, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos, dia após dia, nos colocar diante do Senhor, pedir misericórdia, fazer o nosso exame de consciência, ali vai dormir, fazer o exame de consciência e dizer: hoje não deu, hoje deu a metade, hoje consegui, graças a Deus, mas amanhã, então, vou tentar de novo. E assim a gente vai, E vencemos com o Senhor pela perseverança e pela resistência. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Assim se faça, Senhor, em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.